Oiê, oi Eduarda. Oi pessoal. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Cadê o modo? Prontinho, voltando à programação normal. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Então, gente, minha convidada de hoje. Primeiro, bom dia inconsciente. Estamos aí pontualmente, 10 horas, horário de Brasília. A minha convidada, ela tá tendo problemas com a senha do Instagram dela. Ela já vem, tá resgatando aí. E enquanto isso, vou fazer companhia para vocês. E vou dando as boas-vindas aí para quem tá chegando. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, né? É claro, oportuno, né? Dia dos Namorados. Então, vamos ver se o pessoal faz um break aí para as 10 horas estar com a gente. E vamos ver o que a gente consegue contribuir, o que a psicologia analítica consegue contribuir na fala a respeito desses relacionamentos, né? Que, sem dúvida alguma, é um dos top 10 que levam as pessoas para análise, né? Conflitos no relacionamento e assim por diante. A minha convidada é a Lilian. A Lilian, ela fez formação para analista junto comigo, tá nos Finalmente Como Eu. E ela escreveu uma obra sobre o assunto, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho. Vamos ver se ela já está chegando aí. E vocês, pessoal, como é que estão? Como é que vai ser esse Dia dos Namorados? O pessoal fala muito, né, sobre a questão do Dia dos Namorados ser uma data comercial. É uma coisa que a gente ouve muito, né? Mas ninguém é obrigado a comprar nada, né? E a gente pode aproveitar a data para celebrar alguma coisa, né? Celebrar Eros e, quem sabe, celebrar Logos, né? Afinal de contas, são dois polos, né? Normalmente a gente vincula muito os relacionamentos a Eros e esquece, né? Que em contrapartida a gente também tem, não tem só ânima, tem ânimos, né? Nesse rolê. Então, é um dia a ser celebrado como muitos outros, né? E, aliás, né, vamos combinar que uma coisa que falta bastante pra gente no momento é rituais, né? Deixa eu ver como é que está aqui a minha convidada. Deixa eu dar uma perguntadinha. Oi, Lu. Ah, conseguiu. Que bom. Oi, Lilian. Então tá bom. Não, essa tecnologia, fala sério. Te pregaram uma peça, foi? Sim, sim, mas deu tudo certo. Que bom. Ah, que bom. E Então aí, tá tudo bom. Então, bom? Saudades de você? tudo bem. Também. Saudade da nossa turma toda, né, Lilian? Pois Como é, faz falta, né? Nossas sextas-feiras junguianas. demais. E achei demais também esse encontro ser na sexta, né? Dá um Verdade, né? revival. Não tinha feito essa associação. Que bom. Então, Sim, Lilian, eu estava aqui explicando para o pessoal, né, que você estava chegando já, mas primeiro, eu sempre inicio dizendo bom dia inconsciente, né, que é a nossa saudação, bom né, dia inconsciente. e acho que hoje também o pessoal está ainda dormindo, hoje é dia dos namorados, né, acho que
Hoje o nosso público vai ficar um pouquinho assim, reduzido. Vamos ver, né? Queria te pedir para você se apresentar. Quem é a Lília aí um pouquinho? Então vamos lá. Bom, eu sou psicóloga clínica já há 17 anos. Eu sou natural de São Paulo, mas estou morando aqui em Curitiba há quase 8. E aqui em Curitiba iniciei a minha formação para me tornar analista junguiano pelo Instituto Junguiano do Paraná. E nessa ocasião é que eu conheci o Jason, né? Minha formação foi lá em São Paulo, me formei triplamente, né? Eu brinco que eu sou filha da PUC 3 vezes, porque eu fiz graduação, mestrado e aprimoramento clínico lá. Né? Então, assim, a retomada de estudo, a formação em analítica veio aqui em Curitiba, mas o início, né, da minha formação toda foi lá em São Paulo. E super agradeço pelo convite. Imagina. Lá em São Paulo, justamente o aprimoramento clínico que eu fiz lá foi o atendimento clínico voltado para queixas amorosas, né? Então, foi um aprimoramento clínico que iniciou com a minha turma, a Noeli Montes Moraes, uma professora muito querida. Ela, como coordenadora da triagem, identificava uma alta demanda por queixas amorosas, né? E como sempre foi um tema de estudo dela, de mestrado, de doutorado, ela acabou iniciando esse aprimoramento. Então, é um tema que atualmente eu não venho estudando, mas é um tema que eu estudei já bastante, que eu adoro. Que legal. Eu acho que você já até tinha comentado sobre esse teu estudo né, lá na formação, mas eu não lembrava que você tinha feito um estudo específico. Assim, eu sei que, né, você escreveu aí junto com outros colegas um livro a respeito, né, Lilinha? Como é que é o nome do título do teu livro? O livro é uma pergunta bastante provocativa, inclusive, e ele é fruto desse aprimoramento, né? Foi uma experiência muito rica. O título do livro é o seguinte: é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Né? E daí, eu sempre brinco assim, não julgue o conteúdo pela capa, né? Porque às vezes, num primeiro momento, causa um impacto. Mas o que aconteceu desse livro é que, como esse aprimoramento ele foi muito inédito, logo de início a gente recebeu um convite para escrever uma coluna quinzenal numa revista da UOL sobre o amor. E esse foi o primeiro artigo que a gente publicou. E daí travou o sistema da PUC, tamanho volume de e-mails que foram enviados. E dentre esses e-mails tinha o e-mail de uma editora que gostou muito do tema e daí nos convidou a escrever o livro. Né? Então, assim, o livro ele é composto muito assim por essas perguntas que vieram dessa época aí da revista eletrônica e da troca e dos atendimentos e dos estudos, enfim. Aqui onde as pessoas vão adquirir esse livro aí, bacana. Já travou a imagem para mim, eu não te escutei. Eu disse, depois você me manda um link onde o pessoal pode até adquirir esse livro que eu quero postar aí embaixo nos comentários no final. Olha, eu sei, a editora é a Musa, eu sei que ela vende, mas recentemente uma paciente comentou que comprou na Amazon. Então, Tá. conseguiu encontrar lá. Mas de qualquer forma, vou só pegar a capa, né, com os dados para o pessoal poder localizar, então. Sim. Tá bom. Então, vamos começar depois dessa apresentação maravilhosa aí, né? Bom, vocês estão vendo que a pessoa é de gabarito, né, gente? Ó, currículo invejável. Não me deixe envergonhada, Jason. Então, Lilian, né? Eu sei que ali, né, a gente conversou um pouquinho antes, você falou de 2 artigos, né? Que você contribuiu nessa obra, e você falou assim, né? Um deles é o significado do amor na vivência pessoal da mulher e do homem, não é isso? Isso, a gente vai falar, então, de ânima e ânimos, é isso? Também. Também. Então, e queria que você falasse um pouquinho desse artigo. Na verdade, assim, o livro, Jason, o cerne dele, assim, só para contextualizar, é a ideia de que não existe um modelo de amor que seja único.
né? Assim, apesar de socialmente, religiosamente, a gente ter um padrão aí, né, que dita que o certo é isso ou aquilo, no livro a gente problematiza exatamente isso, né? Que Eros, como um deus voluntarioso, ele atira a flecha para onde ele quer e não necessariamente isso vai responder ao padrão, né, imposto. Então, nesse sentido, a gente faz toda uma análise, assim, do processo de desenvolvimento da consciência mesmo, né, do matriarcado, e o quanto o patriarcado foi inquisitor, né, em separar o feminino do masculino, o certo do errado, e isso trouxe muitas implicações para o relacionamento amoroso, tanto do homem como da mulher, né, no sentido de que acabou que dentro de um relacionamento amoroso, muitas vezes os indivíduos acabam projetando partes inconscientes de si, né? Se relaciona como se quase fosse um relacionamento narcisista, assim, no sentido de que eu não estou vendo a alteridade do outro, eu não estou vendo o outro, né? Mas eu estou vendo aquilo que não está consciente em mim. Então, a gente vai discorrendo exatamente a respeito disso, e daí como é importante o resgate do feminino, né? A gente fala muito da questão do patriarcado ter excluído a sexualidade, né? Da sexualidade ser vista de uma forma muito negativa, né? Então, a mulher meio que foi dividida entre a santa e a prostituta, né? Então, assim, que você traz essa ideia do ânimos e da ânima é justamente nesse sentido. E o quanto o modelo tradicional, ele traz, assim, esse enrijecimento, né? E essa, às vezes, dificuldade da pessoa olhar para si. Eu gosto muito daquela frase do Jung, eu nunca sei citá-la certinha, né? Mas que ele diz que o sapato que serve em uma pessoa não serve em outra, né? Que sabe qual é que eu tô falando? Sei sim. E eu vejo que dentro dessa temática amorosa, muitas vezes isso é isso que acontece, né? E até, não sei, teve um dos capítulos que eu escrevi em parceria com uma colega, que a gente usou, não sei se vocês... É um filme mega antigo, mas que chama Encaixotando Helena. Você chegou a assistir? Conheço. Ele é um pouco trash, né? No sentido, mas assim, a gente pegou ele num sentido metafórico, que justamente às vezes para a gente se encaixar dentro de um padrão, a gente tem que ir se encaixotando, né? Então, o personagem principal lá, o artista, é apaixonado por uma mulher lindíssima, que não dá bola para ele, né? Então ele vai encaixotando para que ela possa se enquadrar dentro do padrão de relacionamento que ele quer ter com ela e não necessariamente ela quer ter com ele, né? Inclusive, essa é uma das polêmicas a respeito da psicologia analítica, né? Quando as pessoas vão ler sobre ânima e ânimos, elas elas congelam o termo, né? E relacionam ele muito a algo muito com uma identificação de gênero específica, né? E, de fato, é claro, né? A gente sabe, né? Já existem muitas releituras a respeito, né? Eu gosto muito da fala do Walter Boechat, e ele fala isso aquele mito poés da psique. Ele vai falar, então, de consciências de tonalidade masculina e feminina, né? Tendo como sua alteridade o seu contrário, né? As outras tonalidades. Então, empresta para a gente uma ideia de muito mais flexibilidade para a gente pensar ânima e ânimos, né? Sim. E isso eu acho muito legal, né? Dentro dessa ideia de que você está falando, né? Que você trouxe e contextualizou sobre a ideia de que não é fixo, que é uma singularidade, então, esses apontamentos de Eros, né? Eu queria também te perguntar, assim, que a gente pensasse a respeito, se a busca de uma relação amorosa, ela é vital no ser humano, né? Porque se a gente pensar na trajetória arquetípica, né, e em vivências arquetípicas, né, de alguma forma isso bate, né, seja para negar ou seja para levar adiante, essa tocha está na mão de todo mundo, né? Assim, quando você fala assim, essa busca, né, imediatamente veio na minha cabeça assim, quem busca? A gente está falando do ego ou a gente está falando do self?
né? Porque assim, se tem uma coisa que a gente não escolhe, né, Jair, é porque a gente se apaixona, a gente simplesmente se apaixona, né? E hoje, né, não na época do livro, mas hoje eu tenho refletido muito sobre aquele conceito do Fordham de D integrado, né? A gente até discutiu sobre Sei. ele na formação. E hoje, assim, eu vejo que muitas vezes se apaixonar por alguém, por que não pode ser uma manifestação desse self, né? Projetando Uhum. aí esse D integrado como uma oportunidade daquele sujeito, daquele indivíduo se conhecer mais, né? Poder vivenciar a própria individuação. Então, nesse sentido, eu super concordo contigo que o se apaixonar é um fenômeno arquetípico até a serviço do processo de individuação. Isso é uma coisa que a gente discute muito no livro, que o encontro amoroso, ele é um local, vamos dizer assim, super valioso para o autoconhecimento, né? Desde que a gente consiga passar pelas 5 fases da projeção que a Von Franz fala super bem lá naquele livro Psicoterapia, porque muitas vezes assim os relacionamentos eles cessam quando o outro já não é mais capaz de suportar a projeção, né? Quando a alteridade do outro começa a aparecer, os defeitos e tal. E daí, nesse sentido, eu até pensei que seria legal a gente conversar sobre o Dia dos Namorados, porque é super comum acontecer assim, ou de um lado, você idealizar toda uma surpresa, fazer um monte de coisa, e daí o parceiro ou a parceira vai lá e não reage do jeito que você gostaria. Ou você espera uma mega de uma surpresa e a surpresa não vem. Né? Assim, justamente para a gente olhar nessa questão assim, da projeção barra expectativa. O quanto isso às vezes atrapalha os relacionamentos, né? E quanto a gente precisa de autoconhecimento para daí poder suportar e daí esse estado de paixão, de apaixonamento, poder passar e chegar no amor, que daí enxerga o outro como outro, né? E não como um pedaço meu que está fora de mim. Verdade. A expectativa em si já é uma projeção, né? Sim. Já é uma ideia de encaixotar a Helena. Total. Mas inconsciente, né, Jasmine? Porque a gente não projeta o que a Claro, gente quer, né? É aquela coisa, o claro. inconsciente ele quer ser visto, ele quer ser integrado, né? Então ele vê lá no objeto potencial de integração. Com certeza. E claro, né, como toda projeção sempre é inconsciente, né, de fato. Mas e é importante a gente não enxergar o inconsciente como vilão, como tu estás descrevendo, né? Não. Como a serviço, né? Isso. E eu acho que a nossa postura egóica muitas vezes denigre muito esse inconsciente. Não que não tenha lá os seus percalços, que tem, são muitos, né? Mas fixar também só nesse lado é complicado, né? Bom, como tu falasse nessa questão, né, a gente está falando sobre esse apaixonar-se, né? Eu aqui estava pensando, e até coloquei aqui, que é uma das questões que mais traz para o consultório os conflitos amorosos, né? Acho que eu brinquei ainda antes de tu entrar que está no top 10, mas está no top 5, eu acho, né? Eu tenho até uma situação curiosa, Jason. Quando eu me mudei aqui para Curitiba, eu não comecei a atuar na psicologia, comecei no coaching. E teve uma das primeiras pessoas que eu atendi, era coaching de carreira, nada a ver, soube do livro, falou assim, ó, a sessão de hoje não tem nada a ver com coach, mas assim, eu soube, eu preciso falar. Daí falou. Daí eu, no final eu falei, olha, você sabe que eu não posso fazer nada com isso, né? Eu sei, mas eu tô aliviada. Daí para mim fez sentido até aquela coisa da psicoterapia como um ato de confissão, sabe? Mas é isso, assim, o amor ele vai perpassar. Às vezes você vem buscar, a queixa é uma, mas ele sempre aparece, né? Sempre parece. E aí uma questão que acho que a gente pode falar um pouquinho é essa ideia de que adianta terminar se o padrão da relação vai se repetir, porque isso, né, a pessoa que já tem uma andança na terapia, já tem uma vivência, né, nos seus términos, ela consegue observar que ela segue algum tipo de padrão nesses relacionamentos, né? E aí essa questão aparece muito, assim, né? As pessoas tentando encontrar nelas uma resposta para desfazer, digamos assim, essa maldição, né, da repetição, Sim. sabe? E eu queria que a gente tentasse refletir um pouco sobre isso juntos, né? Já que a gente está nos dias dos namorados, né?
como é que se dá esse processo, né, de repetição, né? E quando que talvez a gente pudesse pensar que o término acaba sendo uma alternativa? Claro que ele não está aqui para aconselhar, mas assim, pensar a respeito, Sim. né? Uma coisa assim que eu sempre brinco com os pacientes, Jason, é que assim, a gente se relaciona com o que o nosso padrão de consciência permite a gente se relacionar, né? Então, muitas vezes a gente observa as próprias pessoas assim reconhecem que, meu Deus, eu mudei de namorado, mas é o fulano aqui com outro CPF, com outro RG, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que é muito um exercício daí sim de olhar para dentro. É que é muito doloroso, né, Jason? Querendo ou não, a cultura patriarcal, ela fomenta, tanto no sentido positivo quanto negativo, um viés do bode expiatório, né? E daí é como se também no relacionamento amoroso o bode expiatório acontecesse nesse sentido, assim, de inconscientemente constelar ali algo que eu não tenho Uhum. consciência. Né? Então, quando você traz assim, quando o término tem que acontecer, não tem que acontecer, eu acho muito importante assim no processo da análise, do autoconhecimento, essa autorreflexão, o trazer, porque às vezes a gente se coloca num lugar de vítima e o outro no lugar de algoz, né? E no momento em que a gente se Uhum. vitimiza, a gente fica de mãos atadas para poder fazer qualquer coisa diferente. Então, eu acho que antes de partir, né, para um término e Aham. poder quebrar essa maldição e esse ciclo, né, eu vejo que a consciência é a única saída. Não sei como é que você vê. Aham. Muito, muito legal, né, isso que você está trazendo, porque é exatamente isso, né, a questão da polarização desse arquétipo vítima versus herói, né, ou vítima versus algoz, né, é o que mais aparece, né, é um acusômetro que muitas vezes né, fica exposto durante a sessão, e uma das coisas, eu adoro muito essa citação do Freud, né, de que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que de Paulo, né? Essa é uma das máximas, eu acho, né, que o Freud deixou pra gente e que se encaixa aí no padrão de projeção. E aí a gente fica pensando mesmo, né? Será que essa pessoa, essa vítima, é tão vítima assim? Quanto ela está contribuindo, né, para manifestação dessa cena que se repete ao longo da vida dela, né? E como é importante ela conseguir se haver com isso em algum momento, né? E daí eu acho que nesse sentido é muito importante a gente enfatizar assim que não é uma escolha consciente, né? Não é o ego que vai lá e repete esse padrão. Uhum. Eu digo porque senão às vezes a gente vai para a polaridade oposta, né, da pessoa se sentir culpada. E daí a gente só Uhum. muda de polaridade e a gente continua dentro dessa rigidez de não sair do lugar, né? Bem Então eu acho. colocado. Hã? Bem colocado, né? É isso, concordo, claro. Sim, porque às vezes é isso, né? Às vezes você não tá no relacionamento, sei lá. É muito comum isso acontecer. Eu lembro que uma vez a gente estudou essa temática em relação à violência contra a mulher, em relação a relacionamentos abusivos, né? E vários trabalhos que a gente levantou mostravam assim que muitas vítimas não eram vítimas pela primeira vez e vítimas do mesmo agressor, né? Então, assim, também gerar, né? O que é muito comum, né? Nossa, mas sei lá, toma vergonha na cara, faça alguma coisa diferente. Não, não é o ego que está escolhendo que vai lá, né? Mas porque senão, nossa, em vez de ajudar, daí prejudica, né? Porque daí vai Uhum. massacrando ainda mais. Ou seja, né, de alguma forma, a gente está dizendo aqui que sem uma relação com o inconsciente, sem a gente fazer um trabalho interior de tentar dialogar com esse estranho que me habita, né, não tem o que se fazer muito. Se eu estou dizendo que o ego não é o administrador, né, dessas repetições, Sim, né, e que é o inconsciente que está trazendo ela à tona para a gente poder vê-las, gente, a gente precisa aprender a ver, a se exatamente. relacionar, né? E aí tu me trouxe, nessa tua fala, tu já me deu um ensejo para uma outra questão que eu coloquei aqui, que é algo que está muito em voga, que a gente escuta muito e vê muito post a respeito, que é as pessoas são tóxicas, né?
ou as relações podem se tornar tóxicas, como é que fica a possibilidade projetiva aí, onde o acusador pode estar falando de si, né? Aquele que Sim, aponta que o fulano é tóxico. sim. Pode ser o Pedro, né? Pode Falando de ser Paulo. Pedro. E daí, assim, nesse sentido, eu gosto muito daquele livro do James Hollis, Parceiros Invisíveis, né? Que ele trabalha muito a ideia do outro com O maiúsculo, que é esse outro interno, né? Como que é olhar para o agressor, para a toxicidade dentro de você. Por isso que eu digo assim, é muito mais, entre aspas, confortável e fácil ficar refém do bode expiatório, do tóxico que tá fora e não dentro, né? Sabe aquela coisa assim, a jornada... Meu celular não tá parando aqui. A jornada do autoconhecimento é para os corajosos, né? Nesse sentido, porque olhar às vezes que você tá num relacionamento abusivo, olhar para você, se conhecer, ver... por exemplo, nesse trabalho que a gente desenvolveu das mulheres, né? É olhar que inconscientemente tem um barba azul que aprisiona, que traz essa toxicidade, né? A mulher que corre com os lobos. Tem algo a dizer. Sim. E você sabe que a gente estava falando sobre a jornada arquetípica, né? Dessa busca da relação, do não... Né, desse Eros que atira flechas sem um padrão. E aí eu fico me questionando, isso ainda é uma questão para mim, para minha reflexão, né? E quero que tu me ajude, sobre as pessoas que se dizem assexuadas, né? Eu acho muito complexo, assim, né? Entendo que a gente possa pensar numa polaridade de uma hipersexualização e a gente pode pensar no polo oposto desse esvaziamento, Sim. né? Mas me dá uma sensação, quando a pessoa diz isso, né? Quando eu escuto essa palavra, de que algo não funciona bem, mas né, claro, é preconceito, de uma certa forma, que eu estou tentando desconstruir, Tá. mas eu queria te ouvir falar um pouco da tua experiência a respeito desse tema, se já surgiu, não surgiu. Nunca surgiu, Jason, assim, até eu estava lembrando, assim, na minha época de graduação, teve uma eletiva de analítica voltada para esses assuntos de gênero. Na época, acho que nem tinha esse conceito de assexuado, mas eu acabei não fazendo. Mas, assim, eu vejo, como você falou que não é uma questão de gênero, é uma questão de padrão, assim, eu faço muito aquela analogia do função materna e função paterna, né? Não é restrito ao pai e à mãe, mas é uma função. Eu acredito que nessa seara gira alguma coisa nesse sentido. Mas lembra não sei, daí talvez eu vá reforçar seu preconceito, não sei se eu vou te ajudar. Mas eu lembrei da aula que a gente teve lá na formação, do Zacarias, sobre tipologia. E quando, Sim. eu acho que até fui eu que levantei a questão de quando a pontuação entre as funções fica nula. Né? E daí a resposta que ele disse foi a consciência ainda está muito indiferenciada, ainda não tem a clareza da preferência. Você lembra dessa resposta dele? Lembro. Então, não sei Faz se sentido. daria para a gente caminhar por aí, entendeu? E claro, a gente Mas precisaria não no sentido de de uma pessoa julgamento. que se diz, né? Como? Não no sentido de um julgamento, mas de entender a dinâmica psíquica. Sim, sim, sim. Claro, eu trouxe só à tona porque a gente acaba caindo nesse binarismo de algum modo quando a gente vai pensar relacionamentos, né? Sim. E é bastante difícil, acho que é bastante novo a gente pensar na ausência, né? Sim. E aí, claro, a outra questão que fica, eu acho que é o tripé assim que eu queria trazer, que é os que se dizem assexuados, que até teve o Vitor do Big Brother, o último aí, né? Que trouxe esse termo, por isso que eu estou até trazendo, porque né, teve uma notoriedade maior, né? O não binarismo, que é um outro termo que a gente tem escutado muito, né? E a liquidez do gênero. Então, esses elementos, né, eu também tenho a tendência de olhar para isso que você disse, da indiferenciação, né, como uma busca ainda da consciência, né,
por um elemento ou de singularizar isso, ou seja, de tornar, dar uma resposta para esse arquétipo, né? De uma forma única, que não precisa ser nenhum viés padronizado, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas que a liquidez, eu não sei o quanto a psique suporta, né? Uma liquidez, sabe? A gente, né, quando a gente pensa sobre os processos alquímicos como uma anatomia da psique lá, a gente fica pensando se essa água toda, né, não vai dissolver essa personalidade, né? Diluir, né? Daí, por isso que me veio um pouco da definição, da explicação do Zacarias nesse sentido, assim, de que é um movimento arquetípico, preferências e escolhas, né? E uma parte gerar uma contraparte, e daí no processo de desenvolvimento suportar a tensão dessas duas partes para chegar. A individuação é isso, né? E a criação da consciência, ela precisa, né, de colisões, né? Ela precisa dos opostos, né? Total. O patriarcado, assim, a gente não pode também, assim, tornar o patriarcado o algoz, o vilão, né? Ele tem a sua importância até para a gente poder chegar um dia na alteridade, né? E aí, tu até me lembrou uma reflexão que eu fiz e até falei agora no início, antes de você entrar. Quando a gente vai falar de Dia dos Namorados, a gente sempre pensa em Eros, né? E a gente sempre faz uma contrapartida de Eros e Logos, né? De ânima e ânimos. Não faz? Muitas vezes. E aí eu fiquei pensando se a gente só tem que dar palco para Eros e não para Logos. O que você acha? Eu acho importante o movimento dialético, né, Jason? Sabe aquela coisa bem hegeliana de tese e antitese para vir a síntese. Se a gente fica completamente à mercê de Eros, meu Deus, né? É aquela coisa. Paixão é fósforo, né? Tipo, coloca o fósforo perto da cortina de voal pra você ver o fogaréu que não acontece, né? Então, assim, voltando até na questão que você trouxe alquímica, né? Assim, tem que ter a solúcio, mas também tem que ter... me fugiu o termo. A coagulácio, né? Uma outra contraposição que eu acho legal também fazer, assim, não só de Eros com Logos, mas é de Eros com Narciso, né? Nesse sentido, assim, de que são deuses incompatíveis, não são. Eu me atrevo a dizer que podem não ser, né? No sentido, assim, a partir do momento em que Narciso se apaixona pela imagem refletida, algo saiu dentro dele. E no momento em que ele mergulha, há uma possibilidade de integração e ele volta como uma flor. Então, com Logos, eu não consegui ainda fazer esse tipo de raciocínio, mas eu acredito que seria algo nesse sentido, assim, de não ir só para um viés negativo, mas de ver em que o Logos ele traz um contorno, até para não entrar na liquidez que você trouxe, né? Porque daí se perde. Joia. E, bom, né, a gente andou bastante a respeito aí, talvez, desse primeiro, de pano de fundo, desse primeiro artigo que você escreveu, mas você tem um segundo nesse livro que se chama Amor, Expectativa e Desilusão, né? E queria falar um pouco sobre essa parte daí da obra e do que você escreveu. E queria te ouvir falar um pouquinho, assim, contextualizar de novo para a gente aprofundar um pouquinho. Tá. As coisas elas estão muito interconectadas, né? Mas nessa parte é uma parte que a gente discorre muito mais a respeito dessa ideia da busca do outro mágico, né? De muitas vezes dentro de um relacionamento amoroso ter essa busca por uma completude, por uma fusão, né? O Hollis ele fala muito da ideia do retorno ao paraíso, né? Aquele momento de indiferenciação, tipo, o bebê no ventre da mãe não sabe se está com fome, se não está com fome, se está apurado, se não está apurado, a coisa simplesmente acontece, né? É como se no relacionamento amoroso a ânsia fosse para retomar esse lugar de indiferenciação. E daí, nesse sentido, eu lembro quando a gente estava discutindo, eu fiz uma piadinha, daí a minha piadinha colou, que virou até um título do
do subcapítulo, que é o parceiro não é Prozac, né? Assim, não é aquilo, não é aquele remedinho que vai trazer aquela felicidade, aquela satisfação, né? Então, assim, a questão das expectativas e da desilusão é justamente assim que é importante desiludir, é importante fracassar, né? Porque daí eu vou ter a chance de me haver, né? Se o outro não suporta mais a minha projeção, eu vou ter que me haver com ela. E aí é que eu acho que é a beleza do encontro amoroso nessa perspectiva de você se descobrir. Uhum. Muito legal. Eu li uma citação da Emma, e vou ler aqui pra gente, e que eu acho que faz muito sentido, né? De que nessa busca de uma idealização, né? De um eu mágico, né? A Emma fala o seguinte: um arquétipo, tal como é o Animus, nunca coincide com uma pessoa individual, tanto menos quanto mais individual for a pessoa. Na verdade, a individualidade é o contrário do arquétipo, pois o individual é exatamente aquilo que de alguma forma não é típico, e sim talvez a mistura única e original de traços típicos, né? Essa citação assim inundou assim o meu cérebro e minha alma Eu não também, meu conhecia, modos cara. humanos. E aí quando eu te ouvi, eu fiquei pensando, né, como essa desconstrução é importante, né, desse outro mágico, né? E acho que é o que a gente mais vê, né? O pessoal diz assim: ah, mas eu não tenho essa de príncipe encantado, né? Não, Tem certeza não disso? mesmo. O famoso auto-engano, né? Todo mundo tem, né? Isso é arquetípico, né? É a resposta, é a desconstrução aí que é importante, né? Isso. De se fazer, porque puxa, quem é que não quer, né? Pensar que a completude está ali do lado, né? Mas não está. Só que daí é aquela história, assim, quando você trouxe aquela questão a respeito do término. Muitas vezes o término acontece aí. Não sei se você tem essa experiência dentro da clínica. Quando o príncipe encantado vira sapo, lascou, né? E daí a gente entra naquele mito do amor impossível. E se a gente vai lá nos contos de fadas, eu sempre brinco, eu adoro o Shrek, porque o Shrek radicaliza e mostra os depois, né? Porque Cinderela, Branca de Neve viveram felizes para sempre. Onde, meu bem? O Shrek realmente é muito junguiano. Adorei. Fica a dica, né? Olhar o Shrek pelo olhar junguiano. É muito real, né? Eu acho que, assim, brincando nessa questão da arte, né? Desse mito, vamos dizer assim, é muito real. É a crise, a maternidade, que você fosse um bom pai. Isso é a realidade de um relacionamento, né? Verdade. E realidade, né? A realidade de um relacionamento, não a imaginação de um relacionamento, né? Não a fantasia, né, de um relacionamento, onde tudo tem que caber. E aí é que eu sempre brinco, né? Aí, né? Oi? Sem precisar encaixotar. Sem precisar encaixotar. Assim, no sentido de que, às vezes, para se enquadrar dentro de uma relação, os indivíduos têm que fazer concessões que ferem a própria individualidade. Né? Acho que isso é uma coisa, daí é o que eu coloquei lá do Encaixotando Helena. Mas uma outra coisa que eu observo também é que lá no SEJA a gente discutia muito, é que é como se fossem três, né? Sou eu, o outro e o relacionamento. E muitas vezes, em nome da realidade do relacionamento, que é algo que os dois têm que nutrir, né? Eles não vão ser nutridos pelo relacionamento. Às vezes a gente espera que o relacionamento é que vai ser a salvação. E a gente não entende que cabe a nós, né, aos parceiros, o exercício de construir e manter o relacionamento. Então, quando eu digo de encaixar, é mais nesse sentido. Muitas vezes as pessoas, em análise, falam: não vou abrir mão por causa dele ou dela. E a questão não é abrir mão por causa dele ou dela, mas vamos olhar para o relacionamento. O que o relacionamento está pedindo nesse momento? Né? Os 50 seu, 50 do outro, e daí a gente constrói
a relação. Acho que eu vejo a realidade nesse sentido. Não sei se faz sentido para você isso. Oh, muito maravilhoso isso que você disse, né? Porque ficar esperando que o outro salve a relação, enquanto que né, os dois têm que salvar a relação nesse sentido, né? E De construir nutrir, de mais um. isso, isso mesmo, de construir. É salvar nesse sentido, né? E quando ela está em crise, seria salvar mesmo, né? Se essa construção vai ser bem sucedida, né? For bem sucedida. E nesse sentido, acho que eu gosto muito dessa ideia de construção, né? Que é outra frase que a gente escuta muito, o quanto o relacionamento não valeu a pena, ou se não for para a vida inteira, né? Que sentido tem, né? E aí essas duas frases estão muito mais emprestadas a esse viés de fantasia, né? Ainda arquetípico, ainda paradisíaco, né? Do eterno, do que dessa construção, onde as pessoas podem se ausentar da responsabilidade, né? Sim. Dessa construção. E acho que você falou uma coisa muito importante, que é a questão de abdicar, né? Abdicar ou fazer concessões, ou até certos sacrifícios, é importante. Mas não quando isso vira norma, né? Não. E Porque sempre tem um isso em também, nome né? do quê, né, Jason? Tem que ter um em nome do quê? Né? Não é Uhum. porque daí é uma fronteira muito limítrofe entre o encaixotar a Helena e o fazer as concessões, né? Muito limítrofe. Uhum. Então, daí eu volto de novo, assim, o ego tem que estar bem fortinho, tem que estar bem consciente, né, para conseguir diferenciar, porque daí nessa pode entrar uma questão de poder, às vezes de um parceiro exercer um poder maior sobre o outro, né, e daí tem aquela frase maravilhosa do Jung, que eu nunca sei se está direito, né, mas aonde o poder impera, não há amor, né, que o Uhum. oposto Um é a sombra do do outro. amor não é o ódio, mas é o poder. Né? Então, aí é Faz super sentido, né? o limite, né? Aí eu ia falar alguma coisa, mas me fugiu aqui. Depois, se eu lembrar, eu falo. Mas você foi falando, daí eu fui lembrando de alguma coisa aqui. Tá. Eu estava ainda pensando sobre os opostos, né? A gente fala o tempo todo de um respeito à diferença, né? E isso, nossa, tá assim borbulhando hoje em dia, né? A ideia de respeito à diferença, a questão. E aí, das mais diversas formas, né? A gente tem visto um coletivo apontando o racismo, apontando a democracia, né? Apontando uma série de coisas que falam sobre o quanto a gente é diferente um do outro, mas quando chega na hora do momento a dois, vamos dizer assim, né? Essa exige-se do outro uma unicidade, né? Exige que ele sempre esteja de acordo, né? E que a relação tenha uma reciprocidade mais falsa daí, né? Falsa. E daí aí vai existir o poder, né? Porque daí vai ser o ceder de um lado que não é construtivo, né? Nem para os indivíduos, nem para a relação. Eu lembrei o que eu ia falar, Jason. Você trouxe duas frases, daí eu lembrei da terceira, né? Aquela que diz que seja eterno enquanto dure. Né? Eu acho que no momento, às vezes, em que um relacionamento ele esbarra, por exemplo, eu falo que eu aceito a diversidade, a diferença, mas na hora você tem que ser do jeito que eu quero, aí sim é um momento de se olhar, eu acho que todo relacionamento vale a pena. Às vezes a gente tem a tendência de que olhar o que acabou, o que ficou lá para trás, não foi bom. Mas se a gente for honesto, se a gente for generoso, seja na dor, seja no amor, sempre tem um saldo, né? É triste às vezes quando fica só com a coisa ruim, só com não aceitou a minha alteridade, não acolheu a minha diferença. Mas eu super concordo com você nesse sentido. Às vezes, daí é aquela coisa que a gente olha pelo viés hipócrita, né? Tipo, eu falo uma coisa, mas na hora que eu vou vivenciar mesmo, inconscientemente, eu vivo outra. Não é porque eu quero ser, né? Mas acaba sendo. De novo,
A Lilian sempre lembra a gente, né? Que, gente, o inconsciente é inconsciente mesmo, né? Como Jung brinca num vídeo lá, né? Que eu Aham. adoro quando ele fala isso. É preciso lembrar que o inconsciente não é algo que eu já tomei conhecimento, né? E que está à minha disposição, basta eu fazer uma forcinha Eu para tô passar a me... repressão, né? Não, O eu cavalo desconheço embolado. mesmo, né? Então, e não é porque o ego quer, né? Ao mesmo tempo, é importante a gente ter lado a lado com isso a ideia de responsabilidade, né? De que não é porque é inconsciente em mim que eu não sou responsável, né? Por uma busca de tornar consciente, por uma busca de recolher essas projeções, né? Porque senão todos seríamos imputáveis. E daí, nesse sentido, Jason, tem um livro que eu gosto muito, não sei se você conhece ele, que é do Neumann, que chama Psicologia Profunda e Nova Ética. Em que Eu nunca li, mas já ouvi. é maravilhoso, assim, mas tem que ter estômago, porque ele toca justamente nessa questão, né? Então, ele diferencia a velha ética, essa ética cindida, do sim e não, Uhum. pode, não pode, né? Que acaba gerando muita repressão e muita coisa reprimida, que gera o bode expiatório, vamos dizer assim, e a nova ética que implica em suportar esse conflito, né? Eu sei que eu não quero ser, mas eu sei também que tem uma parte minha que é. E daí, como é que eu Uhum. vou lidar com isso? Né? Então, assim, a gente é responsável pelo nosso inconsciente. Né? Eu não sei Uhum. você, mas eu tô vendo muito aqui no consultório, às vezes, um discurso de que a pandemia tá fazendo isso, a pandemia tá fazendo aquilo, como se a pandemia fosse... E daí eu brinco assim, olha, para mim, pandemia tá sendo que nem bebida alcoólica. Álcool não cria nada. Ou ele potencializa ou ele deflagra. Né? Então, assim, dentro desse conceito da nova ética, como que é olhar para isso que está se evidenciando, que está vindo à tona, né? É o novo bode expiatório, né? É um novo bate-papo. A gente sempre busca, né? Assim, mas Uhum. eu vejo assim que num primeiro momento é importante, porque daí sai, tá fora, você pode se relacionar. A história lá do Narciso de Eros, né? O problema Uhum. é você ficar lá, ó, pobrezinho de mim, sou vítima da pandemia, né? E daí A não encara projeção, essa nova ética, né? De suportar, porque a nova ética implica suporte e conflito. uhum. Olhe para o A, inconsciente. pro- a projeção é uma ferramenta importantíssima, na verdade, né? Se ela for encarada como ferramenta, né? Ou seja, como uma oportunidade de autoconhecimento, né? Perfeito. Ah, eu li uma frase do Hillman também, e que Hillman também é um soco muitas vezes na gente, né? Assim, para dar uma acordada, né? Acorda para a vida, né? E ele traz assim, né? Uma sociedade que não permite seus indivíduos deprimir-se não pode encontrar sua profundidade e deve ficar permanentemente inflada numa perturbação maníaca disfarçada de crescimento, né? E eu fico pensando o quanto esses relacionamentos não hoje em dia, assim, né? E aí quando eu falo de uma forma muito coletiva, elas não são sempre assim uma inflação perturbada mesmo, né? Para mostrar o tempo todo o quão perfeito, o quão maravilhoso, o quão isso, o quão aquilo. Hoje mesmo vai ser uma festa disso, né? Que a gente vai ver, né? Amanhã vai Nas ser redes outra sociais, história, né? né? Mas hoje. Né? É engraçado o quanto a gente perdeu a ideia de que a gente pode falar dos aprofundamentos, que a gente não precisa falar o tempo todo do sucesso. Sim. Então, né? De um falso sucesso, porque não é só de sucessos, né? Mas é claro, a gente pode ter a declaração bonita e tudo mais, não é isso, né? E vão ter Mas declarações genuínas, né? Acho que também não dá. Vão ter as fakes, né? Pro uhum, Instagram, para as redes sociais, mas vão ter as genuínas também, né? vão ter as genuínas, verdade. E que é engraçado o quanto a gente consegue identificar, assim, quanto toca a gente quando a gente vê algo de genuíno, né? Nessas Reverbera, né? postagens. Né? Aham. É Uhum. incrível, né? Como a gente tem essa ferramenta. Nós, seres humanos, eu digo, né? Uhum. Como um todo. Ah, e da provocação inicial do título do seu livro, eu Uhum. fiquei pensando assim, né? Se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, o quanto a gente precisa aprender a se amar para poder amar o outro, né? Perfeito. Eu acho que
que um pouco da resposta, talvez, que eu encontrei em mim nessa frase foi isso, assim, né? Dessa provocação. E uma coisa que eu escuto muito, não sei você, mas eu escuto muito em consultório, é uma super, hiper dedicação ao outro, né? E é claro, aí fica escondido um baita egoísmo, uma baita sombra, né? Que quer encaixotar a Helena de novo. Isso aí. Né? E como é que você também percebe isso, assim? Como é que Super. isso... E daí uma coisa é quando o rompimento acaba acontecendo, né? E o sofrimento que aquela pessoa fica, né? E aquela ideia de que um pedaço meu foi embora. E de fato foi, né? E foi. E daí haja trabalho, né? Para reintrojetar tudo aquilo que foi projetado. E daí ver que não foi só o outro, né? Mas também foi o lugar que eu coloquei o outro na minha vida, né? Que o outro acabou ocupando dentro da minha vida. Eu lembrei de uma frase, não uma frase, uma fala da Lourdinha a respeito daquele livro Bridges, ou a autora é Bridges, não lembro. Isso. E das 4 dores mais intensas no ser humano, né? E uma dessas 4 que ela menciona é a separação amorosa, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, assim, né? Aquela pergunta bem boba, assim, por que dói tanto? Porque eu vejo, Jason, que tem um pouco da busca do outro mágico, né? Daquela... que daí é arquetípico, dessa busca de, sei lá, de exclusividade, de compreensão, de acolhimento, de amor único, né? Acho que dói, né? Tipo, o nascimento é um treco que dói. Eu imagino o bebê, quando o ar entra no pulmão dele, deve doer pra caramba, assim, essa separação, né? E acredito também que, querendo ou não, a fantasia, a expectativa, né? É como se fosse criado um castelo lindo e você vê aquele castelo desmoronando, ruindo, né? Eu sempre brinco, estranho seria não doer. A destruição das expectativas, dessas ilusões, né? Que nos deixam fatalmente, no início, muito mais solitários, né? Mas mais para frente, muito mais indivíduos, claro. Muito mais indivíduos, isso. Mas Eu como a sempre brinco, gente... a fase da sofrência é imprescindível, né? Acho que tem que sofrer, tem que chorar, tem que vivenciar toda essa dor, passar dessa etapa, daí sim ver o término, né? Seja eterno enquanto dure, e ver o que esse encontro, esse relacionamento foi capaz de me proporcionar, para onde esse relacionamento me levou dentro de mim mesmo, né? Maravilha. Nossa, quanta coisa! Como a gente dá para ficar dialogando sobre isso, né? Por muito tempo. Como é algo... Eu gosto muito dessa ideia de que o amor nunca é respondido, né? A gente nunca consegue chegar Esgotar. numa... É isso, esgotar. A gente faz poesia, a gente faz música, filme, né? A gente faz o diabo, né? A respeito, para tentar dar algumas respostas, algumas possibilidades de resposta, só que ela é infinita mesmo, né? Não cabe, né? Não cabe. E daí eu acho que reside a beleza, né? É que nem aquela ideia de símbolo e signo, né? No momento em que a gente reduz um símbolo, a gente mata todo o potencial dele. E eu acho que o amor não dá para colocar numa caixinha e encaixotar. A beleza está justamente nisso, no sucesso, no fracasso, na superação, na beleza, na perda. Eu acho que essa ambivalência, né? É o que torna o amor bonito, belo, transformador, né? E parece que a gente chegou numa máxima do budismo, né? Eu acho que nessa nossa conversa, dos elementos mais fortes que eu sinto que fica é o respeito pela impermanência, né? Porque quanto mais a gente tenta ficar só na coagulácio, né?
que seria uma permanência, ou na solúcio, que seria uma permanência, né? Uhum. Mais ralado a gente tá, né? Uhum. Né? Uhum. Então, gente, Desculpa fala de falar. Não, eu ia falar até a respeito, assim, vamos dizer assim, esse amor mais cosmogênico, sei lá, maior, é um amor impossível que não dá para viver na concretude, né? Não é nessa vida, né? Acho que daí quando você traz essa coisa do budismo, né, é algo muito maior, que daí não cabe. Uhum. Mas eu acredito que Verdade. exista. É a sensação de pertencimento, né? Que, inclusive, eu acho que é uma das perdas que a gente tem nos términos amorosos, que é um dos responsáveis por essa dor, né? Do término, é a sensação de que se perdeu o pertencimento, Uhum. né? Sim, Mas que o pertencimento não está no outro, de novo, né? de novo. Não está no outro. Isso. Pois é. Então, Lilian, acho que estamos chegando na finaleira. Já? Meu Deus, como voa! Né? Temos aí uns 3 minutinhos. Aham. E hoje o pessoal está silencioso, está todo mundo só ouvindo, Só né? ouvindo, não surgiram perguntas, Não nada, surgiram comentários. perguntas, né? Mas, de qualquer forma, eu mais ou menos esperava, né? Hoje, é bom é que vai ficar gravado, né? Fica sempre gravado no feed do Instagram do Lote 84, todas as nossas Ai, que legal. nossos episódios, né? E aí Algumas o pessoas pessoal super pode comentários, acompanhar então. depois. Uhum. É que é um dia de celebrar, né? Realmente deve ter muita gente. O feriado foi ontem, muita gente está aí. Pós-feriado, né? Uhum. Mas não tem problema, o pessoal vai poder assistir. A gente pode depois passar o link aí para, Entrar em né, contato se tiver alguma entrar em dúvida. contato. Gente, lembrando que a Lilian é analista, né? Que tá nas finaleiras, né? Mas a gente já pode dizer, assim, Estamos quase na dizer que reta sim, né, final, né? Lilian? Atende online também, né, Lilian? Então, pessoal que fica afim aí de olhar para os seus relacionamentos, Sim. E se tem tiver aí à dúvida disposição. também, eu acabei citando alguns livros, se tiver dúvida e quiser se aprofundar em alguma situação, tô bem à Uhum. disposição. Mas Maravilha. queria te agradecer, Jason, por esse convite. Foi muito gostoso, foi muito fluido, passou voando. Uhum. Passou voando mesmo. Também quero te nas asas de Eros. Também quero agradecer por você ter aceito o convite, ter disposto do seu tempo também, né, Lilian? É sempre muito bom rever aí, né? É mais do que colega, né? Acho que a gente criou quase que uma irmandade, né? Foi uma turma Nesses muito 4 anos, especial. né? E que são mais do que 4, né? A gente está aí para a vida, né? E que bom que você topou e adorei você ter pensado no assunto do relacionamento amoroso. Você é muito mais clicada do que eu. Eu nem tinha pensado que dia 12 era o dia dos namorados. A Lilian já trouxe. Então, que tal a gente falar disso, Mas né? sabe por que eu lembrei, Jason? Porque hoje faz 15 anos que o livro foi lançado. A gente lançou ele para o Dia dos Namorados em 2005. Então, por isso que daí eu acabei lembrando Ficou e fresquinho. ficou fresquinho. Uhum. Então, tá, que bom. Mas que bom que tu lembrou e que bom que o assunto surgiu. E vou deixar, ó, um super beijo para você. Um beijo pro pessoal aí que nos acompanhou até o fim, né? Uhum. E fica o convite pro pessoal aí assistir as próximas e as que já estão postadas. Com certeza. Tá Já bom? posso desejar um feliz Dia dos Namorados pro meu namorado? Claro! Então, namorado, feliz Dia dos Namorados. Prometi. Pro meu também, então vou aproveitar. Então, vamos lá, né? Super obrigada, Jason. Estou aqui aberta Imagina. para próximas. Um beijo, abraço, Lilian. Beijo, tchau. Tchau, tchau.